Muito bem. Na aula passada, nós fizemos uma brevíssima introdução sobre gestão ambiental, sistema de gestão ambiental, as normas que existem, né? E nessa semana, aí, depois de uma semana aí de recesso, nós vamos caminhar em direção ao sistema de gestão ambiental nos moldes da norma 14.001. Então, nos moldes aqui da norma 14.001, ok? Esse daqui, se eu não me engano, foi um dos últimos slides da nossa última aula. E antes de nós entrarmos na norma, que eu suponho eu que vocês tenham lido, né, conforme eu pedi, eu gostaria apenas de virar a chavinha, talvez aí da cabeça de vocês, no seguinte sentido. A norma ISO 14.001, embora, né, ela faz parte de um grupo da série de normas 14.000, que tem como finalidade normatizar atividades associadas a meio ambiente. Então, ali você vai ter norma para mudança climática, avaliação do ciclo de vida e assim por diante. Especificamente a 14.001, ela dá as orientações gerais para se implantar um sistema de gestão ambiental. Lembrando, né, o sistema de gestão ambiental, e eu acredito que a partir da aula de hoje isso vai ficar bem claro para vocês, o sistema de gestão ambiental é a gestão ambiental, desculpe a redundância, mas é a gestão ambiental sistematizada. Então, existe uma ordem lógica, existe uma divisão de responsabilidades, um excesso de zelo para documentação, metas, comprometimento de metas e a comprovação se essas metas foram atingidas ou não. Então, todas essas 4 características que eu mencionei agora, elas caracterizam, né, um sistema de gestão. Nós temos sistema de gestão de qualidade, sistema de gestão de saúde e segurança, sistema de gestão ambiental. A partir de agora, nós vamos falar sobre sistema de gestão ambiental nos moldes da norma 14.001. Né? Lembrando que a última versão dessa norma é do ano de 2015. O texto eu disponibilizei para vocês no SIGA, e aí nós vamos conversando ao longo da aula como é que isso daí está sendo feito, ok? Só, como eu falei inicialmente, né, virar a chavinha aí na cabeça de vocês, só para a gente ter uma ideia de que terreno que a gente vai estar pisando. Primeiro, nessa norma, essa norma é aplicável para qualquer tipo de organização. Desde um motel, até um boteco, até uma refinaria de petróleo. Ela serve para qualquer tipo de organização, qualquer porte de organização. O segundo ponto, comprometimento é básico, é o basal da norma. Você vai ver que a norma ela leva você, né, você no sentido de, se você for o gestor, aquele que está implementando a norma, a garantir esse comprometimento. O sistema de gestão ambiental, ele busca, né, a base dele, nós vamos ver que é um dos primeiros itens, é o atendimento da política que a própria organização estabelece, e há requisitos, entenda requisitos como sendo objetivos, metas, que a própria organização estabelece. É claro que no caso de requisitos legais, não tem que a organização estabelecer, ela já está sujeita a eles. Então veja que nesse primeiro ponto e nesse terceiro ponto, o sistema de gestão ambiental, ele it's up to you, né? Você que faz, você que monta. Né? Quarto ponto extremamente importante. Você não vai encontrar no texto da norma, como eu suponho eu que vocês já tenham lido, nenhum critério ambiental específico. Você não vai ter ali que a empresa deve reduzir em tanto as emissões ou deve aumentar a eficiência em tanto. Não, você não vai ter isso na 14.001. Quem que vai estabelecer esses critérios, além dos requisitos legais, é você. Você que eu digo é a organização. E a norma, né, quinto, aplica-se aos aspectos ambientais que a organização identifica. Então você vai ver que nos primeiros itens da norma aí, a organização, ela mesma tem que identificar os seus aspectos ambientais. Falar quais elas conseguem controlar, quais são importantes, quais não são. Então você vê que é uma coisa assim, é uma tentativa de norma, porque a impressão que dá quando fala normatizar, e
cai na cabeça das organizações uma regra muito específica, quase que a nível moral, se você tiver ali, ok, se você não tiver ali, está fora, né? Mas não, 14.001, ela tem um sentido, na verdade as normas ISO, né? Até para a qualidade, ela tem um sentido de querer colocar ordem na sequência, no processo de construção de sistema de gestão. Essa que é a pegada, digamos assim. Ok? Bom, então vamos lá. Isso daí, essas definições, eu vou passar rapidamente por elas, elas estão aí no início da norma, né? No início do texto da norma, você tem ali um glossário, que sempre é bom ter até para esses termos, as pessoas, a norma usa, o texto da norma usa, né? Então, às vezes é bom retornar a esse glossário para saber os significados. Mas veja, primeira definição, o que é um sistema de gestão? A gente falou isso na nossa primeira aula, né? 2 semanas atrás. É um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer políticas, objetivos, processos, alcançar os objetivos. É o que nós já falamos, né? Sistema de gestão ambiental é uma parte do sistema de gestão, porque toda organização ela tem um sistema de gestão. Ela tem procedimentos, ela tem protocolos e tal, até um botequinho existe ali, olha, o garçom, você que vai lá, você que vai pegar o pedido e vai colocar nesse lugar. Isso é um processo, um procedimento. Não está documentado, mas é um procedimento. Eu me lembro que quando eu implantei o curso de engenharia ambiental em Itabira, ajudei a implantar, né? Nós saímos daqui para Itajubá, íamos para lá, e a gente sempre frequentava um barzinho muito próximo da faculdade ali, muito típico, um botequinho mesmo, bem aconchegante, e lá era quem tocava era o esposo e a mulher, né? O marido e a mulher. E quando você, só os dois, e o cozinheiro lá no fundo, né? Então, quando você levantava a mão, se viesse o marido até a sua mesa, né, o homem lá, o senhor, você pedia para ele falava, é sólido ou líquido? Então, ele sempre servia as bebidas e a mulher sempre servia as comidas. Então, não deixa de ser um procedimento, né? Sólidos era com ela e líquido era com ele. Mas o sistema de gestão é isso, é esses procedimentos, é claro, interrelacionados. No caso de um sistema de gestão ambiental, é essa ideia de um sistema de gestão aplicada nos aspectos ambientais que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? O que é organização? Esse termo é muito usado ao longo da norma. A organização pode ser uma pessoa. A organização pode ser uma pessoa. Você pode ter uma empresa em casa, não tem muito sentido isso, né? Mas você pode ter uma empresa em casa certificada, só você. Você, seu chefe, funcionário e assim por diante. Ou um grupo de pessoas. Aqui uma definição importante também do que a organização entende como meio ambiente. A norma, né? Circunvizinhança de uma organização que, incluindo, né, ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. Eu chamo a atenção para vocês porque sempre fica na dúvida de seres humanos. E o que eu percebo, pelo menos dos cursos que eu já fiz de auditoria, né, eu sou auditor de 14.001, auditor interno de 14.001, o que eu percebo é o seguinte, a norma 14.001, quando ela trata de seres humanos, né, ela está mais preocupada, pelo menos essa informação que eu tinha, né, ela está mais preocupada com a questão, o meio antrópico, assim, daquela população que mora ao redor, ou que é influenciada, ou que é impactada pela empresa. As pessoas, os colaboradores, ou seja, os funcionários da empresa, embora tenham uma interface grande com riscos ambientais e assim por diante, é muito tênue a linha entre sistema de gestão de saúde e segurança do trabalhador e sistema de gestão ambiental nesse aspecto. Por isso que, não estou falando que é toda vez, mas é a cabeça dos auditores, né? Eles entendem esses seres humanos incluídos no sistema de gestão ambiental passíveis de serem impactados por algum problema, né, algum vazamento, aquela população influenciada, direto ou indiretamente pela empresa. Os funcionários, ou seja, aqueles que estão dentro dos limites da organização, em termos de riscos ambientais, de desastres, de vazamento, pegar uma doença, alguma coisa assim,
eles geralmente já estão contemplados no sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Por isso que é muito comum em muitas empresas o sistema de gestão ambiental ele vir junto com o sistema de saúde e segurança ocupacional. Ok? Vamos seguinte, parte interessada, fala-se muito, parte interessada são clientes, comunidades, né, os stakeholders. Informação documentada, isso aqui faço questão de colocar no slide, mas a norma ela tem um frisson para documentar as coisas. Não sei se algum de vocês três trabalha aí, ou já trabalhou, já fez estágio numa empresa certificada 14001, percebe-se ali, né, que existe um cuidado, um zelo muito grande para você documentar as coisas. Documentar. Não só documentos escritos, né? Claro, sempre documentos escritos, mas eu digo assim, não só procedimentos, mas também séries históricas, de monitoramento, de medição, né? E essa questão da documentação, além dela ser ela sugerir uma evidência para uma eventual auditoria, olha, os meus registros aqui, tá mostrando que eu aumentei o meu consumo de água, ou diminuí o meu consumo de água e assim por diante, né? Além de ser oferecido de documentos, né, de registros, na verdade, serem usados como evidências, a documentação ela permite que o sistema de gestão ambiental ele rode sem depender muito de personalismo. Então, se acontece, sei lá, o chefe ali da central de utilidades da empresa, que gera vapor, eletricidade para o processo, ele se aposenta. O cara está 57 anos lá e ele se aposenta. Não é? Às vezes, muitas coisas que eram, numa empresa que não tinha um sistema de gestão ambiental redondinho, muitas coisas que eram feitas ali, o cara fazia mais pela experiência ao longo do tempo. Hoje em dia, a empresa, ela não tem, pelo menos não deveria ter, né, numa perspectiva de sistema de gestão ambiental, uma ótica muito personalista neste sentido, né? A ideia é que o cara aposentou, o cara sofreu um acidente, uma pessoa devidamente treinada, comprovadamente treinada, possa assumir a sua função e lendo os procedimentos para fazer as medições, para fazer isso, para fazer aquilo, ela consiga tocar aquela central de utilidades, por exemplo. Então, a documentação ela é extremamente importante no sistema de gestão ambiental. Extremamente importante. Por isso que eu digo que quando já tive vários alunos, né, nessa disciplina e infelizmente dessa forma a gente não consegue perceber tanto, mas na modalidade presencial é muito comum você perceber as pessoas que gostam dessa parte de gestão, né? Não é uma questão de ser mais virtuosa que as outras ou mais competente que as outras, mas é uma questão de facilidade natural. As pessoas que são mais sistemáticas, olha o nome, né? Sistemáticas, têm um cuidado, conseguem organizar as coisas, geralmente elas se dão muito bem nessa parte de sistema de gestão. Agora, a pessoa que naturalmente é bem desorganizada, enfim, né? Claro que pode treinar bastante, mas vai ter uma certa dificuldade, porque um sistema de gestão ele tenta reduzir esse personalismo. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que é necessário, no tempo que é necessário e ponto. Ok? Bom, vamos... Aqui eu não coloquei, infelizmente, eu tirei esse slide. Mas só para, se eu não me engano, esse aqui foi o último slide, né, da nossa última aula. Este ciclo denominado de PDCA, ele é o ciclo geralmente utilizado para a implantação e manutenção de um sistema de gestão. Pode ser usado por qualquer outra coisa, né? Mas você vê isso daí na norma de saúde e segurança, você vê isso daí na norma de gestão de qualidade, você vê isso daí até em normas de análise do ciclo de vida, né? Não com esses termos, mas com essa natureza. Vamos conversar, já que estamos em poucos aqui. Hugo, Juliane, Guilherme, alguém poderia me explicar esse ciclo aqui? O que significa isso daqui? Vamos lá, gente. Hoje não tá valendo ponto, não.
É ciclo de melhoria, não é? Ciclo de melhoria contínua, beleza. Guilherme, você pode rapidamente falar a lógica disso daí? Eu acho que tá bem autoexplicativo na imagem, mas Então manda eu- ver. você fazer o planejamento, fazer a operação, avaliar o desempenho e melhorar o que você avaliou, os aspectos que você acha que pode melhorar, que não tiveram resultados bons, né, nesse primeiro momento. Perfeito. Plan, do, check and act. E toda vez que você retorna nesse primeiro ponto, né, você termina aqui uma avaliação de melhoria, você retorna, você planeja essas melhorias. Então, alguns autores até não chamam de ciclo de melhoria contínua, mas uma espiral de melhoria contínua. Tá? Embora seja uma coisa meio óbvia, como você falou, e eu concordo, o que nós vamos ver, pelo menos eu tentei dividir, né, a norma ela está bem divididinha, assim, quais são os requisitos da norma em cada uma dessas etapas, como eles conversam entre si. Só que no caso da norma 14.001, já existem certos aspectos que eles acontecem fora desse ciclo. Né? Um deles, por exemplo, que está muito bem escrito aqui, ó, você deve definir antes de mais nada qual que é o escopo do seu sistema de gestão. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é isso. Né? Nessa descrição do escopo, você deve considerar questões internas, externas, as necessidades e expectativas dos clientes, os resultados aprendidos ou pretendidos. Né? E logo depois, olha, meu sisteminha de gestão vai ser implantado nesse volume de controle, usando um termo muito importante aí da termodinâmica. Né? Logo depois disso, você tem um ato, que este sim é o kickoff, né, o pontapé inicial do ciclo PDCA, que é o comprometimento da liderança. Você tem que definir uma política de meio ambiente. E aí, depois disso, né, a cerquinha fechadinha, o chefe mandando dinheiro, inclusive, né? Aí você pode tocar. Ok? Então vamos lá. Como implantar um sistema SGA segundo a norma 14.001? No contexto da organização, que entra nessa questão de definir o escopo, isso aqui deve ser muito bem conversado. Tá? Aqui nós estamos fazendo um exercício de implantar um SGA desde o início. Então, tenho ali uma organização que quer implantar um SGA desde o início. No contexto, então, da organização, você deve definir esse contexto. Quais são as atividades, produtos, serviços, limites físicos, unidades existentes que estarão sujeitas a esse sistema de gestão ambiental? De novo, eu conheço empresa, por exemplo, enorme, mas só aquele determinado setor possui sistema de gestão ambiental. Os outros não. Eu tenho uma grande amiga formada junto comigo, engenheira ambiental, que um dos trabalhos dela de estágio foi preparar todas ou quase todas as unidades de uma grande empresa de papel e celulose para receber o sistema de gestão ambiental. Então, trabalho do cão. Né? Se eu não me engano, foi na época de estágio, depois ela foi até efetivada. Nessa definição do escopo, certamente você deve considerar essas questões externas e internas, a opinião das partes interessadas. Né? Boas empresas, então, vamos ser sinceros, né? Muitas empresas elas implementam um sistema de gestão ambiental para atingir determinados mercados. Né? Então é muito importante você considerar a opinião desses seus clientes. Né? Os clientes, determinados clientes, né? Ou clientes em potencial, pode meio que influenciar muito na definição desse escopo. Né? E é muito importante, e tem alguns casos que isso daí já é feito no texto da política, mas é muito importante você documentar esse escopo. Quando você chama uma auditoria, o auditor ele tem que ficar bem, inclusive o preço da auditoria é calculado por isso. Não, estou fazendo um sistema de gestão ambiental, ele engloba essas atividades, essas linhas de produção, essas unidades, que estão localizadas nessas cidades ou nesses países, que seja. Mas o escopo ele é fundamental ser determinado. Antes de rodarmos aí, Guilherme, o PDCA, nós temos essa primeira etapa, que é fundamental, a etapa de liderança, chama-se liderança. Né?
pelo menos refere-se ao termo liderança, que está no centro ali do PDCA. Está no centro porque sem isso não adianta. Não adianta nada um carinha lá no último torno mecânico, vamos fazer um sistema de gestão de qualidade. Não é bem assim. Tem que vir de cima. Isso vir de cima significa a empresa ela deve definir o que ela chama de política ambiental. Política ambiental. Nessa política ambiental, a alta direção ela deve isso daí pode ser expresso num texto, mas ela deve dar publicidade de alguma forma e os funcionários têm que estar cientes disso. Né? A política, obviamente, ela tem que ser apropriada à natureza da organização. Né? Deve haver um compromisso público de proteção do meio ambiente e prevenção da poluição. Então, o sistema de gestão ambiental, se não houver nenhuma atividade, acho muito difícil isso acontecer, tá? Mas se não houver nenhuma atitude nesse sentido de proteção do meio ambiente e prevenção da poluição, o negócio não roda. Tem que haver um compromisso público. Né? Um outro compromisso importantíssimo, no caso da política ambiental, é atendimento a requisitos legais. A organização ela deve se comprometer publicamente que nós atenderemos os requisitos legais aplicáveis ao sistema de gestão ambiental. Quando você faz uma auditoria de sistema de gestão, o interesse é requisitos legais de meio ambiente. Okay? E compromisso com a melhoria contínua. Então, uma das sugestões, já dando uma dica para vocês eventualmente participarem, né, da implantação do sistema de gestão ambiental, para não ter dúvida, seria interessante que no texto da política houvesse claramente e talvez até literalmente esses compromissos. Proteção do meio ambiente, prevenção da poluição, atendimento a requisitos legais e melhoria contínua. Antes, se não me engano, era só prevenção da poluição. Esse termo proteção do meio ambiente ele apareceu nessa nova versão, se eu não me engano. Essa política ela tem que ser documentada, obviamente, tem que ser comunicada a todos e ela deve ser, para dar publicidade, disponível para as partes interessadas. Eu já, ao longo da aula de hoje, amanhã eu vou sempre lembrar de várias historiazinhas que me chamaram a atenção nesses cursos, ou até algumas que eu já vivenciei, em implantação de SGA. E assim, peraí. Só a câmera que parece que... Isso. Que chama a atenção. Por exemplo, eu já vi auditores descer na linha de produção e auditar os próprios funcionários. Né? Perguntar para eles qual que é a política ambiental da empresa. Okay? Então, isso daí todos devem estar cientes. Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos até um pouco antigos, né, de política ambiental, que eu encontrei no site de algumas empresas no Brasil. Né? Essa daqui é a política ambiental da Volkswagen. Então veja, vou pegar alguns itens importantes aqui. A Volkswagen do Brasil desenvolve, produz, monta e comercializa motores, automóveis, veículos comerciais e componentes para o mercado nacional e internacional. Isso aqui é o escopo. Talvez o escopo ficasse só na montadora e não na produção. Talvez o SGA fosse aplicado apenas no setor de pesquisa e não no setor de comercialização. Aqui eles englobaram tudo. Nossa empresa assume compromisso com a melhoria contínua, vai vendo, para alcançar a competitividade, redução e utilização de recursos naturais e preservação do meio ambiente, que é os termos antigos, né? Não, prevenção da poluição aqui também, e cumprimento aos requisitos legais. Certo? Um outro exemplo, isso aqui é da Honda. Reconhecemos que a nossa empresa de grande porte faz parte do grupo Honda, está localizado no polo industrial da cidade de Manaus. Aqui é a definição do escopo, faz parte também. Né? Produzimos quadriciclos, produtos de força, conjuntos e subconjuntos de motocicletas. Escopo, fabricamos ferramentas e tal. Atuamos de acordo com as legislações e normas ambientais, buscamos a melhoria contínua, prevenção da poluição, de novo. Né? Tá aí os termos. Isso aqui é da Klabin. A Klabin é uma empresa que produz madeira, papéis e cartões, embalagens. De novo, escopo.
Se eu não me engano, essa da Klabin eu acho que ele é integrado, por isso que fala de qualidade aqui. Prevenção da poluição, promover o crescimento, busca da melhoria contínua, das condições de trabalho. Eu suponho que seja a parte da saúde e segurança, né? Se não me engano, a Klabin ela é integrada mesmo, porque ela usa termos que, por exemplo, atender a legislação e as normas aplicáveis ao produto, qualidade, meio ambiente, 14.001, e saúde e segurança. Então, está tudo numa mesma política, veja aqui, já estão todos os compromissos dos sistemas de gestão integrados. Nós temos aqui a Malha. A Malha eu sei que na época, não sei como é que é agora, mas ela era, veja, 2010, hein? 11 anos atrás. Mas a Mali ela tinha política de meio ambiente e saúde e segurança juntos. A integração era só nos dois. É a mesma coisa. Fabricante de peças para veículos automotores deveria, na minha opinião, né, minha modesta opinião, deveria ser até um pouco mais explícito esse escopo. Atender aos requisitos legais do meio ambiente, manter programa, melhorar continuamente e prevenção da poluição, propiciar, melhorar continuamente, considerando os perigos, promover o comportamento sustentável. Não está muito explícito isso, mas enfim. Então, definir o escopo, qual que vai ser os meus limites, né, do meu sistema de gestão ambiental. A chefia, né, a alta direção, como a norma chama, definiu ali a política. A política ela foi publicada, né, uma publicidade, um documento passível até de processo, né? E agora sim, e aí, Guilherme, como você falou, nós entramos naquele ciclo meio que óbvio, né? O primeiro item, quando se faz um sistema de gestão ambiental e entramos no PDCA, é levantar os impactos ambientais da sua organização. Hugo, Juliane, vocês conseguem, talvez, suponho que vocês tenham lido, vocês conseguem falar um pouco mais desse item, o que a organização ela precisa? Oi? Ou Guilherme mesmo? Como nós estamos em pouco, se vocês puderem participar, fica mais fácil, talvez. Pessoal? Alô? Eu vou ficar devendo porque eu não fiz a leitura da norma, eu não estava presente na aula passada, e aí eu fui ficar sabendo que tinha que fazer a leitura hoje. E aí acabou que estava muito em cima da aula, eu não consegui fazer a leitura. Mas Então você eu vou, recebeu... talvez eu tente falar alguma coisa, mas eu vou pensar um pouquinho para tentar chegar um pouquinho mais num pensamento aqui. Hugo, mas você recebeu o e-mail, né? Recebi sim, professor, recebi sim. Tá. Porque eu não pude participar da última aula mesmo. Aí Tá. É por causa que isso daí eu avisei no e-mail, então... Uhum. Perfeito. Juliane? Juliane, tá viva aí? Então, você pode falar um pouquinho sobre o primeiro item de aspectos e impactos? Eita, que beleza, hein? Guilherme? Oi, professor, estou aqui também. A salvação, vai. Repete a pergunta para mim, por favor, professor. Eu perguntei esse primeiro item da norma, do PDCA, né, de aspectos e impactos ambientais, eu queria, em função da leitura, né, que eu pedi para vocês fazerem, eu queria que falasse um pouco sobre isso. O que precisa ter nesse primeiro item? O primeiro item é a organização. O primeiro item é o 6.1.2, de aspectos ambientais. Primeiro item da norma. Primeiro item do PDCA. Não sei também, professor. Você fez a leitura? Não. Assim, entendo perfeitamente, né, que talvez muitos de vocês estão fazendo estágio e tal.
Essa forma de RT assim, ninguém está aguentando mais, né? Nem a gente, muito menos a gente. Mas teria algum motivo, assim, o Hugo, Juliane ou Guilherme, vocês não terem feito o que eu pedi? Um motivo específico, assim, só para deixar minha consciência um pouco mais leve? Eu não vou cobrar, não vou dar pau, não é nada disso. Eu só queria entender para a gente, numa ótica de sistema de gestão, ficar mais fácil essa aula. Professor, foi completa desatenção minha mesmo. Até confesso para o senhor que eu recebi os e-mails, mas a aula que eu não poderia participar, eu nem prestei muita atenção, então eu não vi que estava mencionado isso. A gente tem um grupo na matéria que aí mencionaram que tinha que fazer leitura, só que ficou um pouco em cima, sabe, para mim fazer essa leitura. Então foi desatenção mesmo. Perfeito, Hugo. Juliane ou... Perfeito. Guilherme, tem... Eu tô fazendo estágio também, e aí tá meio corrido, mas eu não me lembro de ter visto o e-mail. Tá. Eu tô até procurando aqui na minha caixa de e-mail. Esse e-mail, sempre, a maneira oficial, digamos assim, da gente se comunicar é através do e-mail que está lá no SIGA. Então, depois você dá uma olhada se é o e-mail que está cadastrado na universidade, entendeu? Porque é a única forma que eu tenho, inclusive e-mails da coordenação, né? Uhum. Depois vocês deem uma olhada lá. Luísa, tudo bem? Vi que Luísa entra um pouquinho atrasado por conta do estágio. Luísa, oi, professor, tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Você chegou a ler a norma? Pré-aula? Não cheguei, professor. Eu também não cheguei a ver e-mail. E eu acho que foi um pouco do que a gente conversou com a Maria Rita antes. Eu acho que para a gente se organizar enquanto aluno, que também está um pouco difícil para a gente, a melhor forma é quando vocês colocam o lembrete da tarefa no SIGA, porque a gente consegue acompanhar por aquele calendário. Então, mesmo que não seja uma atividade para entrega, alguma coisa desse sentido, se você puder colocar a data para a gente ali, eu acho que fica muito mais fácil para a gente acompanhar. Tá certo. Tá bom. Tá bom, eu vou procurar fazer isso então, tá? Então Obrigada. vamos lá. Pessoal, assim, a primeira etapa, né, o primeiro item da norma 14.001. Ô, Luiz, a empresa que você está fazendo estágio, ela tem 14.000. É a Mali, não é? Não, é Elibraz. A Elibraz não tem. Não tem? Não tem, infelizmente. Estou tentando lutar para conseguir. Bom, então assim, o primeiro item da 14.001, tirando o contexto e tal, né, mas o primeiro item ali do PDCA é justamente o levantamento de aspectos e impactos ambientais. Então, dependendo do tamanho do escopo, podem imaginar que demora bastante. 6 meses, talvez, até um pouco mais. Levantar aspectos ambientais, entenda aspectos como sendo as causas dos impactos. E estimar os impactos ambientais é uma coisa que vai demandar uma descrição, muitas vezes detalhada, de todos os processos produtivos. Um detalhamento quali quantitativo. Eu gero tanto de resíduo. Beleza, mas esse resíduo é classificado como, vai para onde e assim por diante. Tá? Então, o primeiro item é levantar, item 612, é levantar os aspectos e impactos ambientais. Determinar os aspectos e impactos ambientais. Levantar aspectos ambientais, olha, gera tanto de resíduo, consome tanto de água, gera tanto de emissão, né? Enfim. É uma coisa até que meio que hands-on, né? Você vai lá e faz, é manual. Okay? Só que para você determinar se esses impactos eles são significativos, e a norma pede isso, levantar aspectos e impactos ambientais e determinar quais são significativos. A empresa ela tem que ter uma metodologia. Né? Uma metodologia que na norma não tem nenhuma sugestão. Se vira. A empresa, de acordo com esse primeiro requisito, ela deve levantar os aspectos e impactos ambientais dentro do escopo e, por uma metodologia definida pela própria empresa, determinar quais são os significativos. Então, é isso. Certo? Esse é o primeiro item e a empresa que vai definir. Dessa forma, nessa etapa, geralmente sai, né, gerado nessa etapa, um documento
pode ser um software até, uma coisa mais requintada que seja, de uma metodologia LAIA. LAIA é levantamento de aspectos e impactos ambientais. Então nada mais é do que pode ser uma planilha, pode ser um software, pode ser na mão, né? Mas geralmente eu vejo que as empresas elas utilizam planilhas, né? Planilhas mesmo em Excel, e aí onde você tem por setor, por exemplo, todos os aspectos ambientais, todos os impactos, em função de uma metodologia que você cria, você fala, não, isso aqui é muito significativo, esse daqui não é. Né? A metodologia, sugere-se que essa metodologia ela seja uma metodologia simples. Simples no sentido assim, às vezes você pode ser um pouco mais robusto na contabilização, tá por trás, né? Na conta, faz as contas, multiplicações e tal. Mas é muito conveniente que ela seja simples. Você joga ali, o sistema já lê qual que é o aspecto impacto, se for o caso, e já fala se é significativo ou não. Sugere-se bastante que esse levantamento ele seja feito de uma forma participativa. Às vezes chamar o chefe do setor, olha, tem esse V0, o que você acha? Né? E, desculpe a insistência, mas essa metodologia, ela deve apresentar quais são os aspectos impactos e quais são os significativos. Porque todo o seu sistema de gestão ambiental, veja que isso aqui é o primeiro item da primeira etapa do PDCA, do Plan. Né? Essa metodologia ela deve demonstrar se esse impacto é significativo ou não. E é claro que o sistema de gestão ele vai se preocupar com o que é significativo. Não ter essa metodologia pode fazer uma empresa perder até o selo 14001. Okay? Uma coisa basal, extremamente importante. Eu tenho aqui algumas sugestões, tá, de metodologia, mas é aquelas metodologias de levantamento de aspecto impacto, avaliação de impacto ambiental. Né? Essas situações, isso aqui é muito legal apresentar para vocês. Depois da descrição dos processos, né, fazer uma análise da situação operacional. Você tem uma planilha quando a sua indústria, né, o seu processo está correndo de forma normal, uma metodologia para situações especiais, por exemplo, parada de máquina, vai desligar isso ou aquilo, limpeza. Às vezes tem aspectos impactos que só acontecem nessa situação. E uma metodologia de aspectos impactos em situações de risco. Muito comum isso também. Tá? Enfim, aí aqui agora depende muito assim da metodologia que a organização ela define, ou seja, geração, se o aspecto ele é direto ou indireto, se o impacto é benéfico ou adverso, geralmente, neste levantamento de aspectos e impactos ambientais, você levanta apenas aspectos adversos. Geralmente. Tá? Embora a ideia seja a mesma em um processo de licenciamento, mas o contexto aqui ele é um pouco diferente. Okay? E é muito comum, por fim, né, em metodologias de sistema de gestão ambiental, é muito comum você inserir, se for o caso, filtros de significância. Isso, de novo, a empresa que define. Existem casos, por exemplo, que se aquele aspecto do impacto ambiental ele está sujeito a uma legislação ambiental específica, vamos supor, aquele processo ali ele tem uma chaminé e a chaminé emite particulado. Né? Se aquele processo de produção de calor ele está sujeito a uma legislação ambiental específica, como, por exemplo, de controle de particulados, de emissão de poluentes, né, e tal, eu posso inserir um filtro de significância baseando-me em requisitos legais, de modo que, se tem um requisito legal envolvido, aquela linha toda, aquele aspecto impacto ambiental, ele é obrigatoriamente, imediatamente significativo. A mesma coisa para partes interessadas. Né? Às vezes, aquele aspecto impacto não tem nenhum requisito legal aplicado, mas eu sei que para um determinado cliente é muito importante. Poxa, eu posso colocar isso como um filtro de significância, tornando aquele aspecto impacto imediatamente significativo. Okay? Então, mas de novo, isso aqui são sugestões de metodologia. Estou apresentando aqui que geralmente você encontra por aí. Tá bom? Aqui existem algumas
fala alguns exemplos, né? No caso, né, de novo, a definição de aspecto como sendo a causa e impacto como sendo a consequência, a modificação. Então, aqui é um exemplo de uma matriz, né? Então, dividido por setores, no setor de caldeiraria, por exemplo, seja, tem atividade que gera calor, o aspecto emissão de fumaça, de fluentes gasosos, o impacto, contaminação do ar, por exemplo. No setor da administração, você tem uma atividade que são os banheiros, né? Geração de efluentes líquidos, o impacto pode ser poluição hídrica. Mais uma dica para vocês, né? Geralmente os impactos, para não ficar, digamos assim, diferentes grafias, num item eu coloco contaminação do ar, no outro item eu coloco poluição atmosférica, geralmente você trabalha com uma lista suspensa, onde você tem ali uns 5 a 10 impactos e a pessoa só seleciona. Os aspectos aí já é um pouco mais difícil. É possível reduzir os aspectos num rol restrito de aspectos, mas não é muito comum. Realmente, aspectos a gente deixa livre para quem está preenchendo a planilha colocar. Bom? Aqui é uma sugestão, né, de significância dos impactos, né? Por exemplo, graus de severidade e graus de probabilidade de ocorrência. Então, quanto mais severo e maior probabilidade, maior o nível de significância. Se bem que a norma ela só pede isso. Levanta os aspectos e impactos, fala para mim qual que é o significativo. A norma ela não tem essa necessidade de saber, aquele ali é muito significante, aquele ali é pouco significante. Não. É significativo ou não é? Pelo menos de acordo com o texto da norma. Tá? Dúvidas, vocês podem abrir o microfone aí e perguntar sem problema algum. Então, o primeiro item é justamente esse. Qual é os aspectos e impactos ambientais? Agora eu sei o que a minha organização produz depois desse item, né? Eu sei o que a minha organização ela produz de impacto. Agora eu quero saber, nesse item 613, ainda na etapa de planejamento, o que a minha organização ela está sujeita em termos de requisitos legais a obedecer. Então, nessa etapa, a organização ela deve determinar e ter acesso a requisitos legais aplicáveis, determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais, considerar requisitos subscritos pela organização. Ou seja, a organização ela deve identificar aqui quais são as leis ambientais que ela deve obedecer. Basicamente isso, né? Existem outros requisitos que podem ser inseridos nesse item, por exemplo, acordos com clientes, acordos com grupos comunitários, princípios voluntários, mas isso daí é da organização. Pelo menos a lei, no caso brasileira, ela deve cumprir. Até um tempo atrás existiam algumas empresas no Brasil, não sei, acho que existem ainda, mas imagina, né? Você pega uma organização assim, uma refinaria de petróleo, você levantar todos os aspectos legais que ela deve cumprir. Não deve ser uma coisa muito fácil. Aspectos legais de meio ambiente, né? Então a pessoa teve uma ideia genial, né, principalmente agora nesse universo de Big Data, essas coisas. Existem algumas empresas, eu me lembro que até um tempo atrás era menos de 10 no Brasil todo. Mas a empresa ela criou um software abastecido com todas as legislações possíveis e inimagináveis e oferecia para o cliente uma interface, onde ele descrevia, a partir de um acordo de confidencialidade, todas as operações da empresa. Então, a partir dessa descrição, a empresa ela casava, através de um software, né, com a base de dados legal dela, e enviava para a empresa um relatório. Essa aqui é a legislação que você tem que cumprir. Agora, se não der para fazer dessa forma, aí tem que correr atrás, fazer na mão mesmo. Mas a organização ela deve determinar os requisitos legais, quais elas devem cumprir. Bom? Por fim, nessa etapa de planejamento, nós temos aí a etapa de objetivos. A empresa ela deve falar quais são os seus objetivos ambientais. Objetivos, antes chamávamos em objetivos e metas, né? Então, deixa eu só ver aqui objetivos e metas. Ou seja, redução, agora hoje de manhã eu até estava vendo
lançamento dos 4 aviões novos aí da Embraer, né? Então eles têm objetivos, até 2030 ter um crescimento, até 2022 crescimento neutro em carbono, 2030 zerar as emissões, 2040, enfim, né? A organização, pelo sistema de gestão ambiental, ela deve, desculpa a insistência, deve estimar, determinar objetivos e metas. Ou seja, a melhoria contínua, você vê aí. Você falar que a organização ela cumpre lei, pô, isso é o mínimo, né? Não é uma melhoria, ok? A melhoria contínua você vê muito nesses objetivos e metas. E quem que vai determinar isso é a organização. Claro que os objetivos eles devem ser coerentes com a política ambiental, se possível mensuráveis, monitoráveis, ou seja, provar, não, olha, falei que eu ia reduzir o consumo de água, aqui, ó, consegui reduzir, né? Eles devem ser comunicados e atualizados, geralmente essa atualização é feita lá no final. Mas ela deve ter objetivos e metas e planos associados a esses objetivos e metas. Não vai fazer que nem o governo aí que fala que vai reduzir tanto e não fala como. Pelo sistema de gestão ambiental tem que fazer associar essas ações a esses objetivos e metas. Tá? O que sugere-se numa interpretação da norma é evitar incluir nos objetivos e metas atendimento a requisitos legais. Pô, é lei, você já tem que fazer. Né? Estabelecimento de objetivos e metas genéricos. Ou seja, vamos reduzir, vamos se tornar uma empresa ambientalmente correta. Pô, isso é muito genérico. Objetivos e metas, na medida do possível, deve ser quantificado. Redução de 10% do consumo total de água. Faz um consumo específico. Vamos reduzir em tantos por cento por tonelada de produto produzido. 1% de água por tonelada de produto produzido. Evitar estabelecimento de objetivos e metas sem uma série histórica de dados. Então, se você for a primeira vez implantar objetivos e metas, tomem cuidado com isso, hein? Sem uma série histórica de dados. Objetivos e metas são praticados sem qualquer desafio. Ou seja, nós consumimos 1.000 metros cúbicos e temos como objetivo reduzir em 1 litro nos próximos 10 anos o consumo. Poxa, não tem desafio nenhum. E evite também associar objetivos e metas a aspectos e impactos que não são significativos. Né? A minha empresa ela gera aí 100 gramas de resíduo de classe 1 por ano. O nosso objetivo é reduzir para 99 gramas, 100 gramas perto de tantas toneladas de resíduo que você gera. Então, dicas, né, na interpretação. Nós estamos fazendo aqui é interpretar a norma, tá? Eu estou dando dicas para vocês em relação a isso. Então, geralmente objetivos, metas e programas. Nos programas você já insere o indicador ambiental, ou indicador, né, para medir. E a gente espera uma coisa assim, ó, objetivo, reduzir o consumo de água. A meta, reduzir de 5% em relação a dezembro de 2003 até dezembro de 2005. A meta é a quantificação do objetivo. Né? E é claro que você precisa também determinar um indicador em relação a isso. Ok? Dúvidas, comentários, por favor. À vontade. Bom, essa é a primeira etapa do PDCA. A primeira etapa do PDCA, levantar aspectos e impactos ambientais, definir quais são os significativos. Requisitos legais, quais são os requisitos legais a serem aplicados. E o terceiro, objetivos e metas. Isso. Ok? Terminada a etapa de planejamento, nós caminhamos então para a etapa de implementação. Nessa etapa de implementação, você vai juntar todos os seus esforços. Para quê? Baseando-se nas características ambientais da sua empresa, baseando-se nos requisitos legais que você deve obedecer e baseando-se nos objetivos e metas que a empresa livremente assumiu a ter, né, você deve, então, rodar o seu sistema de gestão. Então, aqui tem alguns itens extremamente importantes, né? Digamos assim, a parte mais extensa da norma, mas vamos passar por elas. Primeira coisa, recursos. A organização ela deve garantir a disponibilidade dos recursos.
Isso aqui é um problema sério em auditoria. Poxa, não atendeu objetivos e metas. Mas você não falou que ia pagar isso daí? Não falou que iria investir nisso? Então, recursos, e não só recursos financeiros, viu? Recursos humanos também. Competências. A organização deve determinar a competência necessária para pessoas que trabalham sob seu controle, que afete seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir os requisitos legais. Quando você levanta os aspectos e impactos ambientais, você meio que associa esses aspectos e impactos a setores, e esses setores eles são povoados por pessoas. De acordo com o sistema de gestão ambiental, as pessoas que trabalham com esses aspectos significativos devem ser competentes para tal. Competentes para tal. E essa competência, de maneira geral, ela deve ser comprovada. Embora a norma, ainda nessa versão, ela permita que o critério experiência seja levado em consideração. Ok? E é claro que nas competências é conveniente que a organização, não conveniente, né, mas a organização ela tem que ter um programa de treinamento. Ok? Bom. Pontos a serem considerados em relação a esses dois itens. No orçamento da organização, prever destino, investimento para aspectos associados ao sistema de gestão ambiental. A disseminação da responsabilidade é peça fundamental na eficiência do sistema de gestão. A responsabilidade deve estar associada a cargos e não a pessoas. Na verdade, esse item aqui, me desculpem, ele é depois disso daqui. Esse slide, ele tá, por isso que eu estou achando que está muito sentido. Então, vamos lá. A organização deve disponibilizar recursos. A organização ela deve garantir que as pessoas que trabalham com aspectos de impacto significativos sejam competentes para tal. A organização deve assegurar que as pessoas que trabalham sob seu controle estejam conscientes desses itens. Política ambiental, aspectos ambientais. Isso aqui é clássico em auditoria, pessoal. Uma dica para vocês. O pessoal daquele setor ele tem que estar ciente. Porra, embora não seja ambiental, mas meu setor ele gera tanto de resíduo perigoso, né? Tanto de resíduo não inerte, ou inerte, que seja. Né? Consome tanto de água, só para ele ter uma noção. As pessoas têm que estar conscientes disso. As pessoas têm que ter noção da contribuição delas no SGA. Né? E um segundo item, antes de voltarmos no slide anterior, é a questão da comunicação. A organização ela deve ter canais de comunicação interna e externa. E essa comunicação, ela geralmente ela se vê não só o fato de você ter o WhatsApp do chefe lá da estação de tratamento de efluentes. Não. Né? Essa comunicação ela acontece muitas vezes no procedimento mesmo. É muito comum, eu já vi isso em algumas organizações, que a planilha LAIA, levantamento de aspectos e impactos ambientais, ela esteja aberta para alguns colaboradores. Né? E se eventualmente um determinado colaborador de um setor ele identifica o impacto, ele consiga registrar. Isso são também canais de comunicação. E também aqui tem uma coisa muito importante, né, é a questão da comunicação externa. A organização ela deve ter um canal para comunicação externa. Então, os slides eles estão invertidos aqui. 2 slides. Mas no caso da comunicação externa, telefones do bombeiro ou da prefeitura, dependendo do porte da cidade. Né? Eu já cheguei a casos, já vi casos de auditoria, né? Não que eu tenha participado, mas que numa auditoria de certificação, o auditor era uma cidade de pequeno porte, o auditor chegou na empresa, nessa etapa, né, da certificação da parte de comunicação, ele pegou o telefone, você tem um telefone aí do bombeiro, sei lá, se tiver algum vazamento, aí ele, não, pois não, tá aqui o telefone, né, lá da companhia do bombeiro, e aí ele ligou para lá, né, não era o 193, mas era um telefone mais específico, e quem atendeu foi o dono do açougue. Entendeu? Então isso acontece, deve haver canais de comunicação. Deixa eu só voltar aqui.
Nesse slide aqui, que estava invertido, né, aqui fala da questão da responsabilidade. Toda vez que você fala de recursos humanos, competências, comunicação, a norma 14.000 não pede, se eu não me engano, a 9.001 que pede. É isso aqui o que nós chamamos de matriz de responsabilidade. Cara, isso aqui ajuda demais no sistema de gestão. É uma matriz, colunas e linhas, e fala para cargos e não para pessoas, né? Olha, o chefe do setor A, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, e com quem ele deve comunicar. Então, a matriz de responsabilidade e autoridade ajuda muito. Okay? Um dos últimos itens aí da etapa né, de suporte e operação é controle de documentos. A organização ela deve manter os seus documentos em vários itens da norma, e espero que vocês leiam agora, né, mas em vários itens fala que deve manter documentado, deve manter documentado. A organização ela deve controlar esses documentos, rastrear, ter a capacidade não só de distribuir, recuperar, usar, mas rastrear, controlar alterações, retenção e disposição. O documento é a informação e o meio no qual ela está contida. Um documento pode ser pelo computador, um documento pode ser um flyer da política ambiental colado na empresa, pode ser no crachá, pode ser um documento impresso, não tem problema, né? Mas uma informação associada a um sistema de gestão ambiental publicada em um meio pode ser considerado, pelo menos de acordo com a norma, um documento, né? Só que a organização ela deve organizar, ela deve controlar os documentos. Se vocês olharem com certo cuidado aqui na política ambiental, vamos ver aqui embaixo, por exemplo, política ambiental da Honda, né? Tá vendo aqui, ó? Versão 09 foi emitido no dia 1 de abril de 2011 e o período de retenção é de 5 anos. Isso daqui é um típico controle de documento. Fala qual é a versão, fala que quando foi publicado, e quando ele perder a validade, ele deve ficar guardado na base de dados da empresa por 5 anos. Isso é um típico controle de documentos. Ela deve fazer isso, né? Controlar os documentos. Por fim, nós temos aqui esse item, que talvez seja um dos mais importantes da norma, é a questão do controle operacional. Então, vejam. Primeira parte, né, os 3 primeiros itens da norma. Aspectos e impactos ambientais significativos, requisitos legais, objetivos e metas. Nos itens seguintes, já na etapa de DO, você tem aí a questão da disponibilização de recursos, treinamento de pessoas, garantir com que as pessoas que estejam ali elas sejam competentes para isso, definir uma hierarquia dentro do sistema de gestão e controlar os documentos. A partir disso, neste item aqui, né, um item até meio genérico, mas fala, né? A organização deve estabelecer, implementar, controlar e manter processos necessários para atender os requisitos do SGA. Então, vamos supor que a geração de resíduos da cozinha do restaurante, resíduos orgânicos, né, do restaurante da empresa, você identificou ali como sendo um aspecto ambiental significativo. Geralmente é, né? De acordo com esse item, você tem que ter um processo documentado para quem que vai tirar esse resíduo, de quanto em quanto tempo, onde que ele vai ficar armazenado, onde que ele vai ser destinado, se ele vai para um aterro, se ele vai fazer biogás, enfim, equipamentos necessários para fazer o manuseio desse resíduo, se esses resíduos eles devem ser contabilizados em alguma série de dados. Então, é fundamental que todos os aspectos ambientais significativos estejam associados a um ou vários procedimentos. A própria estação de tratamento de efluentes, né? Como que vai ser medido, de quanto tempo que vai ser medido a temperatura, que vai ser medido o oxigênio dissolvido do rio ali a jusante, na montante, enfim. São procedimentos. Dentro desses procedimentos, é comum que sejam estabelecidos os critérios operacionais, o que e como medir.
Tem até procedimentos, para vocês terem uma ideia, para você selecionar os terceirizados. Você pode ter um procedimento para isso. Se os serviços terceirizados tenham sido identificados como aspectos, impactos ambientais importantes. Okay? E por fim, a organização ela deve preparar e responder a situações de emergência. Então, aqui existe uma grande análise de risco, né, por trás. Aqui é muito comum ter essa semelhança com saúde e segurança ocupacional, né? Mas a organização ela deve ter processos para responder a situações reais de emergência. Identificar os riscos, traçar planos e, como está aqui embaixo, testar periodicamente. Eu já vi casos, mas isso daí é um caso muito assim, eu evito de falar um pouco, porque o auditor ele teve que ter muita coragem para fazer isso. Chegou numa bela empresa, primeiro dia de auditoria, chegou na empresa, né? Nem deu bom dia, ele simplesmente pegou o martelinho, nunca façam isso, né? Pegou o martelinho e acionou o alarme de incêndio. E lá de cima, ele viu a bagunça que estava no pátio, a galera correndo, tem um cara de cadeira de rodas, ninguém estava ajudando para esse ano, um circo, né? Aí ele, olha, eu vou parar a auditoria por aqui, resolve isso daí, depois vocês me chamam, por exemplo. Né? Mas a organização ela deve identificar os riscos e testar periodicamente as ações para controlar as emergências. Tá? Estou passando bem rápido. É claro que numa situação de presencial, né, a gente traga mais exemplos e tal, fica uma coisa mais, acredito eu, né, um pouco mais objetiva, mas do PDCA, tirando a etapa introdutória, vimos até aqui, até o D. Então amanhã nós vemos o C e o A, que é o Control e o Act, e aí nós fazemos alguns exercícios referentes a sistema de gestão ambiental. Identificar quais são os requisitos para isso. Né? Então, eu peço encarecidamente a vocês que vocês deem uma lida na norma a partir do requisito, é pouquíssima coisa, a partir do requisito 5.2, é da política ambiental. Pelo menos só para vocês terem uma ideia do que se trata, para a gente conversar, voltar a conversar amanhã, tá bom? Então, a leitura rapidinho, tentem fazer hoje, deixa o seu lembro pessoal lá pelo lembrete. Ok? Pessoal, por hoje, alguma dúvida, algum comentário? Tudo tranquilo. Beleza. Tranquilo. Obrigado, pessoal. Então, agradeço aí a atenção de todos e nos vemos aí amanhã. Obrigada, professor.